Olá pessoal, estamos de volta agora com o segundo episódio do podcast Mundo Animal. Quero primeiro agradecer todo mundo que acompanhou a gente no primeiro episódio, publicado na sexta-feira da semana passada, e que também interagiu com a gente, né, que compartilhou, que comentou naquele vídeo. Esse podcast é para você que quer conhecer mais sobre o seu animal, o seu pet que vive em casa e esclarecer dúvidas a respeito de quaisquer doenças que ele pode ter, problemas de saúde também. Hoje o nosso convidado é o Rodrigo Abud, que já esteve aqui na semana passada. Ele já falou um pouco também da Clínica Mundo Animal, falou um pouco também da própria trajetória dele como veterinário. Então, se você perdeu, quero convidar vocês a assistirem ao episódio da semana passada, da sexta-feira passada, que lá tem contando um pouco sobre a Clínica Mundo Animal e também sobre o próprio nosso entrevistado de hoje, Rodrigo Abud. Ele é veterinário da Clínica Mundo Animal, como eu disse, e atua na clínica lá do Miguel Badra, né, Rodrigo? Também, isso. E eu quero então convidar vocês, antes de a gente começar esse podcast, curtir esse vídeo, compartilhar nas redes sociais e também comentar, caso você tenha alguma dúvida a respeito do seu animal, que a gente vai estar repassando, seja para o Rodrigo, seja para outros veterinários da Clínica Mundo Animal que estejam aqui batendo esse papo com a gente sobre pet e outros animais. Bom, Rodrigo, queria agradecer a sua participação nesse segundo episódio do nosso podcast Mundo Animal. Queria que você, então, desse um oi para quem está acompanhando a gente. Tá. Boa tarde, então, para todos. Boa tarde, Fernando. Agradecer novamente, né, a parceria com o Diário de Suzano. Acho que o primeiro programa foi bem legal, trouxe coisas legais pro pessoal. E a partir de agora a gente vai entrando em outros temas. Hoje a gente vai falar aí, você vai comentar aí, né, Animais Silvestres. Sim. E o pessoal que quiser depois enviar as perguntas, o Fernando repassa pra gente. Isso mesmo, Rodrigo. Então, queria começar, antes de a gente entrar no assunto principal do episódio de hoje, que é a sua especialidade, né, animais silvestres. Eu queria tratar um pouco antes de animais em geral, como gatos e cachorros, que são aqueles animais mais domésticos, assim, que a maioria das pessoas tem. Como que é para esses animais que precisam ficar sozinhos em casa, né? Tem muitas vezes os donos que saem, que precisam trabalhar o dia inteiro, chegam em casa só de noite. Eu queria te perguntar como que é para o animal que precisa ficar sozinho, tanto na questão pessoal dele, quanto também nos cuidados que os donos precisam ter com esses animais. Hoje em dia é cada vez mais comum, né? A rotina, né, muito doida de todo mundo, às vezes sai de madrugada, volta à noite, e muitas pessoas, mesmo nessa rotina, tem o seu pet lá, né, em casa. Isso acho que é legal, principalmente na hora de escolher. Tá? Acho que é interessante pensar bem na hora de escolher, porque é ruim para o animal, sim, passar esse tempo todo sozinho, principalmente cachorro. Tá? Os cães de companhia, principalmente, né? Essas raças menores, Poodle, Lhasa, Shih Tzu, Maltês, Yorkshire, eles precisam desse contato. Tá? Eles sentem mais? Sentem bastante. O gato já é mais independente. Então, às vezes, uma pessoa que tem uma rotina dessa de sair muito cedo, voltar muito tarde, talvez é melhor ter o gato. O gato, ele se vira muito bem sozinho, não é tão dependente da gente quanto o cão. Né? Então, os animais sentem sim. Podem desenvolver até alguns distúrbios aí, né, comportamentais por causa disso. Até a outra pergunta, se animal tem depressão, cachorro pode ter depressão. É difícil de dar um diagnóstico, óbvio. É uma pergunta, assim, bem complexa, mas é que eu ouço muito isso, sim, até da minha mãe, que a gente tem um poodle em casa e ela não deixa sozinha, né? Ela leva na casa da minha avó e até, inclusive, tem hotéis, né, lugares que recebem animais para os donos que vão viajar ou que precisam deixar o animal sozinho em casa, então deixam nesses lugares, né? Mas eu queria te perguntar a respeito de depressão, se existe algum estudo em relação a isso? Tem. Podem desenvolver, mas você precisa, para chegar nesse diagnóstico, descartar diversas outras doenças que poderiam dar aqueles sintomas, né? De apatia, às vezes não querer comer. Então, até chegar num diagnóstico de depressão, você tem que descartar diversas patologias. Tá? E existem os medicamentos, como na medicina humana, medicamentos similares para tratar esses animais. Mas não é um diagnóstico fácil, não. E no caso, por exemplo, de animal que precisa ficar sozinho, claro, uma alternativa seria não deixar sozinho. Sim. Mas
falam em deixar a TV ligada, falam talvez em pôr brinquedos espalhados pela casa, petiscos. Isso são alternativas que funcionam? Ajuda, mas talvez o ideal fosse ter um outro cachorrinho. Né? Um outro animal. Um outro animal, talvez interagir, né? Lógico, desde que isso tem que ter adaptação, eles têm que se dar bem para poder ficar sozinho ali. Né? Mas um outro cachorrinho talvez ajudaria mais do que o som da TV, deixar a roupa ali da pessoa, né? O cheiro da pessoa. A interação com outro animal seria a gente faz também. Mas a interação com outro animal talvez seria melhor do que de dar uma essas outras alternativas. Isso. Certo, bacana então. A gente então encerrou esse primeiro bloco, pessoal. Vou chamar uma vinheta e a gente volta após o intervalo. Eu, Latrell Brito e meus irmãos Bob, Diego Six e o Nikito estamos chegando com o podcast 4P. Mundo empresarial, cultura, viagens, dicas de shows e entrevista. Você é o nosso convidado, em breve no Diário de Suzano. E voltamos então para o segundo bloco do nosso podcast Mundo Animal. Hoje vamos então, nesse segundo bloco, bater um papo com o Rodrigo, ele que é especialista em animais silvestres, e ele vai estar comentando um pouco hoje sobre roedores e também sobre coelhos, né? Roedores aí incluem hamster, porquinho da Índia e chinchila, tá certo? Chinchila? Isso. É isso mesmo, né? Isso. E também falando sobre coelhos, que são animais aí que bastante gente tem em casa. Antes de a gente fazer as perguntas então pro Rodrigo, eu queria novamente convidar vocês a compartilharem esse vídeo, esse bate-papo, podcast Mundo Animal nas suas redes sociais, curtir, interagir com a gente, né? É importante que você faça perguntas, que mande suas dúvidas, que a gente vai estar passando aqui pro Rodrigo e para outros veterinários da Mundo Animal que estiverem aqui com a gente. E caso você não consiga assistir esse vídeo, você também pode estar ouvindo ele através do Spotify, vai estar disponível lá na plataforma de streaming de música, beleza, pessoal? Rodrigo, queria então começar falando um pouco sobre os roedores, né? Muita gente às vezes acaba confundindo porquinho da Índia com hamster, eu particularmente acabo confundindo. Eu não conhecia a chinchila, eu procurei e é parecido também, né? Eu queria te perguntar o que difere deles, né? Quais as diferenças, e depois, numa segunda pergunta também, as principais doenças que afetam eles, os donos que têm esses animais, o que eles devem se preocupar principalmente. Tá. Bom, basicamente eles pertencem a uma mesma ordem, mas famílias diferentes, né? Então eles têm a aparência de um é muito diferente do outro. Apesar de, se for ver um porquinho da Índia, até parecido com uma capivara, um tamanho totalmente diferente, né? Mas o hamster, dessas três espécies, é o menorzinho. Dentro dos hamsters ainda você tem alguma variação. Tem o sírio, que é um pouquinho maior. Eu preparei uma pergunta disso, inclusive. Tem o anão, né? Tem o hamster anão, que ele vai ter em torno de 20, 30 gramas no máximo. O russo que eu vi lá. Anão russo, esse mesmo. Né? É um pequenininho, ele é bem comum. Ele é um hamster, ele é de coloração cinza. É um cinza com um cinza claro com um cinza escuro. E aí o porquinho da Índia já é um pouquinho maior, né? E a chinchila fica no meio termo entre o porquinho da Índia e o hamster. É mais no tamanho, então, seria? No tamanho, porque tem diferenças anatômicas aí, né, entre as espécies. Tem os ratos que entram aí também. Mas ninguém domestica um rato. O rato doméstico, ele é a mesma espécie desse rato que a gente vê na rua aí, de esgoto, tá? Ratazana. Só que ele é domesticado. E é muito legal como pet. Tem, lógico, né? Um monte de gente vai ter nojo de ter, vai ter, mas é muito legal como pet. São muito mansos, muito legal de ter como pet. Você está se referindo ao porquinho ao rato. Ao rato doméstico, seria? Isso, ele é a mesma espécie do rato, da ratazana que a gente vê por aí. Entendi. Só que ele é de laboratório. Não sabia. Ele é domesticado, então ele não tem doenças. É um animal extremamente limpo. Tá? Entendi. Questão de leptospirose, ele não vai ter a leptospirose, a não ser que ele contraia. Certo? Mas ele vem sem. Tá? Não é portador da bactéria. É muito legal de ter como pet. Da questão das doenças, doenças, até você falando um pouco da experiência lá na Clínica Mundo Animal, quais os tipos de doenças que quem tem essas espécies mais recebem? Cada espécie cada um aí vai ter algo mais
né, específico aí de doença. A maioria delas vai estar relacionada a manejo mesmo. Manejo, né? você diz? Manejo principalmente alimentação. Tem muita coisa assim errada em relação à alimentação que vai predispor a muitas doenças. Então vamos lá, porquinho da Índia, chinchila, até o coelho que a gente vai falar também, muito problema de dentição, problema digestivo, né? Às vezes por uma alimentação inadequada. Os ratos já é mais problema respiratório que eles costumam apresentar, né? Hamster, mais comum, problema dentário também, probleminhas de pele. O hamster já é mais, não tem algo assim mais específico, né? Mas chinchila e porquinho da Índia principalmente, e coelho é dentição e problema digestivo. E esse digestivo, você falou que é em relação à alimentação, alimentam errado, em quantidade errada? É isso. Esses animais, eles precisam de muita fibra na dieta. Né? Então, às vezes, a maioria das pessoas costumam dar mais ração do que verdura, feno. Né? Basicamente, todos eles aí precisam mais de feno. Né? Se você faz porquinho da Índia, chinchila, coelho, generalizando aí, 80% da dieta deles tem que ser feno. Né? Aí o restante, aí cada um você vai diversificar um pouquinho, mas para os porquinhos da Índia você pode dar outros vegetais, couve pode dar, para coelho couve não pode dar todo dia, tem que ser algumas vezes só na semana. E a ração é uma porção muito pequenininha, um punhadinho de manhã, um punhadinho à noite, e específico da espécie, tá? Porque tive rações aí que na embalagem dela lá tem a chinchila, o porquinho da Índia, o coelho, o hamster. Tem tudo. Tem tudo. Não dá para ser, não existe, não tem como uma ração atender às exigências de todas essas espécies. Então cada um tem que ter a sua ração específica. Às vezes é pagar caro, mas às vezes é necessário. Né? E é caro assim entre aspas, porque são animais que comem pouquinho ração. Sim, então às vezes você consegue comprar uma ração de boa qualidade e ainda você vai estar gastando, o seu custo mensal vai ser baixo, porque eles têm que comer pouca ração. Né? Entendi. Eu queria também perguntar para você, eu particularmente já vi algumas vezes, acho que em filme, seriado, aquela coisa do porquinho que fica correndo lá na rodinha. Na bolinha. Tá. É necessário aquilo mesmo? E por que é necessário? É legal porque é uma forma de se exercitarem. Né? Eles têm que tomar cuidado com... principalmente o espaço, às vezes, que tem naquelas rodinhas lá, para eles encaixarem a pata e fraturar, isso acontece bastante. Gaiola, né, que é vazada ali com grade também de fratura, isso aí tem que tomar cuidado. Mas é legal eles se exercitarem, tem aquelas bolinhas que você pode colocar o hamster dentro e ele vai andando pela casa. Deixar ele andar sozinho não é legal, porque é muito pequenininho, é comum se perder e não acha mais mesmo, tá? Se esconde, eles têm esse hábito de esconder, mas dentro dessa bolinha você coloca ele ali, ele sai andando ali dentro da bolinha, ele se exercita. É uma bolinha de plástico, é um globozinho assim, ele tem uma abertura ali, você abre, coloca ele ali. Cuidado também com os espaços, que às vezes tem alguns furinhos nesses globos que eles podem encaixar a pata também, na hora que está girando, pode fraturar. Machucar. E eles podem sumir, podem se fugir assim, pode já atendi na clínica já a pessoa que achou o hamster no prédio, hein? Apareceu no andar dela, da onde veio, né? Mas foge, escapa e é difícil achar, porque eles entram em qualquer espacinho, é branquinho. Agora vamos falar um pouquinho dos coelhos, né, que também foi o que a gente preparou para essa semana, né? Antes eu queria só trazer uma pesquisa aqui para quem está acompanhando. É uma pesquisa da ABIMPET, Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. E diz aqui na pesquisa, que é do ano passado, 2021, o Brasil é o terceiro país do mundo com maior população de animais domésticos. São 54 milhões de cães, 23 milhões de gatos, 19 milhões de peixes. Peixes também é sua área, né? Ou não? Entraria, mas peixe eu não atendo. Mas peixes são poucos colegas que atendem, mas hoje em dia até cirurgia em peixe já estão fazendo. Então é até estranho ouvir um pouco sobre o que poderia se tratar também, né? Renderia até um outro bloco. 39 milhões de aves e outros 2,3 milhões de outros animais, segundo a pesquisa da ABIMPET. São muitos animais, inclusive me surpreendeu ver que aves está em segundo lugar, né? Eu preparei algumas perguntas sobre aves para o nosso próximo bloco, terceiro bloco.
Mas eu queria trazer essa pesquisa mais para elucidar, né, o público que está acompanhando a gente, o quanto que o brasileiro é próximo de animal, né? A gente tem uma proximidade muito grande. Falando agora então dos coelhos, ô Rodrigo, eu queria te perguntar então te trazer alguns mitos, vamos dizer assim, e ver se é verdade ou se não é. O rapaz aqui que trabalha com a gente, né, o meu amigo Lucas, ele tem coelho também na casa. Aqui a nossa amiga Isabela também está acompanhando a gente, ela também tem. É verdade que coelho não pode molhar? Já ouviu isso? É verdade? Já. Tem muita gente falando, não pode dar banho, que o coelho morre no banho. Realmente, tem a questão do estresse. É necessário dar banho no coelho? Não, não é necessário. Não é necessário. O coelho é um animal que se limpa muito, igual o gato. Igual o gato. Se limpa o tempo inteiro, até problema digestivo. Uma das causas, às vezes, é ingerir muito pelo, né, que pode acabar dando problema. Mas necessário não é. Pode dar? Pode. Se você acostumar ele desde pequenininho, né, dar banho, ele ficar calmo ali no banho, tudo bem, sem problema. Necessidade, desde que ele não esteja sujo, com nós no pelo, acúmulo de fezes, de urina ali, necessidade não tem, ele se limpa bastante, é um animal muito limpo. No caso, seria pelo estresse São animais que não gostam muito de manipulação, né? Desde que você acostumar desde pequenininho, tranquilo. São animais como pet vai ser legal, você vai chegar em casa, vão vir atrás. Mas se você não manipula muito, fica o tempo todo ali, deixa na galinha, no cercadinho ali dele, ele não vai gostar, né, de estar tendo essa manipulação. Por quê? O comportamento dele é um animal que na natureza ele é presa. Então, pegar para ele não é legal, né? Se sentir preso ali não é legal, ele vai ter um comportamento de fuga. E se ele não é acostumado, aí sim, pode acabar se machucando no banho. Em questão também do toque, assim, né, me falaram que quando tem o filhote, quando ele está com a mãe, não pode tocar muito, que senão a mãe rejeita. É verdade? É mito isso? Não, é mito. Você pode... Não tem necessidade de você ficar manipulando ali o tempo todo se ela estiver cuidando direitinho. Mas caso precise estar com algum problema, né? Você precisa examinar alguma coisa, tudo bem, toca, não vai rejeitar assim fácil, não. E na questão dos pelos também é um animal que solta bastante, você falou, né? Pode-se fazer alguma coisa para... Tem que escovar. Com... Dá trabalho, né? Às vezes parece que o coelho é um animal que dá para você deixar ele mais quietinho, sem né, tá mexendo o tempo todo, mas tem que estar escovando todo dia, tirando excesso de pelo. E aí escovando, né? Às vezes você pede para a pessoa, mostra como é que você escova. Aí tá fazendo carinho ali no... Tem que escovar de verdade. Você tem que tirar mesmo o excesso de pelo. Até para evitar, né? Como é a próxima pergunta, as principais doenças, questão do sistema digestivo, também. Né? É comum, né? De você ter um acúmulo ali, bolas de pelo. E isso daí pode atrapalhar o trânsito digestivo. Problema sério em coelho, tá? Coelho, porquinho da Índia, chinchila são problemas mais graves, são muito sensíveis a esse tipo de problema e sentem muita dor. E aí é só com cirurgia, se surgir assim, essas bolas de pelo? Nem sempre. Isso vai depender muito dos exames de imagem que a gente faz, né? Lógico, tem o histórico clínico, o exame de imagem, baseado em tudo isso que a gente vai decidir. Se, de preferência sempre o tratamento medicamentoso, para ver se a gente consegue restabelecer o trânsito intestinal e que, né, expulse naturalmente tudo isso. Esse seria para soltar o intestino, vamos dizer assim? Não soltar, mas você aumentar aquele movimento de peristaltismo do intestino para ele voltar a funcionar direitinho, voltar a defecar e naturalmente sair esse pelo. Né? Não vai ter, a intenção não é que fique com diarreia, nada disso ali né, com o tratamento. E em alguns casos tem que ir para cirurgia mesmo. Tem que ir para cirurgia. Precisa. E é perigosa até a cirurgia um pouco, sim, né? Qualquer animal, na verdade, eu acredito, né? Sim, e pra gente também. Cirurgia, sempre que você puder evitar, é melhor. Às vezes o tratamento é aquele, tem que ir para cirurgia ciente dos riscos. Mas se você conseguir evitar um tratamento medicamentoso, né, de alguma outra forma, um tratamento menos invasivo, é sempre a melhor opção. E, claro, prezar também que se o animal for mais jovem é melhor para fazer cirurgia. Sim, até que hoje em dia, falando em todas as espécies aí, a faturidade ainda é preocupante, mas isso é outra dúvida comum. Meu cachorro tem 15 anos, meu coelho tem
tem 8 anos, pode operar? Pode, dependendo do problema, às vezes precisa operar, né, para resolver. E aí, lógico, hoje em dia tem uma segurança muito grande aí para anestesiar, né, exames para a gente ver, né, como que está a saúde desse animal para fazer com a maior segurança possível. Entendi. Bom, pessoal, então a gente chegou ao fim desse segundo bloco, vou chamar o intervalo e voltamos para o terceiro e último bloco deste segundo episódio do podcast Mundo Animal. Olha que bacana, eu sou o Gil Fuentes, colunista social do Diário de Suzano e vou fazer parte também deste podcast que está chegando no Alto Tietê com muita novidade. É só aguardar. E voltamos então para o terceiro e último bloco desse segundo episódio do podcast Mundo Animal. Antes de a gente fazer as últimas perguntas então para o Dr. Rodrigo, eu queria novamente convidar vocês a compartilhar, a curtir esse vídeo e também comentar para suas dúvidas sobre o seu animal, sobre o seu pet, que eu vou estar trazendo aqui para o veterinário que estará com a gente aqui na próxima semana, o veterinário da Clínica Mundo Animal. Dr. Rodrigo, então eu queria falar um pouco sobre pássaros também, né, que é a sua especialidade. Vocês lá recebem, acredito, a maioria deve ser calopsita, talvez, deve ter outras espécies. Eu vejo muita gente com calopsita, que é uma espécie de pássaro que bastante gente tem. Eu queria te perguntar como que é o tratamento com pássaros, os cuidados que os donos devem ter com o pássaro, e acho que até uma questão que muita gente fala pra mim é que o pássaro ele pode se assustar muito fácil, tem isso também, né? Então, acho que uma prima minha teve um pássaro que ele acabou morrendo, acho que tomou um susto, alguma coisa assim. Tá. Calopsita, papagaio tem bastante também, né? Manejo, animais silvestres, quando a gente fala de animais silvestres, o manejo é fundamental, que é o ambiente, a alimentação. Quando você faz isso direitinho, a chance de ficar doente diminui bastante. Então, por isso que é legal, ainda não é costume das pessoas aqui levar para uma consulta de orientação. Às vezes pega ali na casa de ração, compra um animal ali, ouve as orientações ali do vendedor e só vai levar na clínica se ficar doente, com um problema. E aí quando chega, às vezes já tá com problemas ali difíceis de resolver por um manejo inadequado. Então também a gente vê calopsita, papagaio comendo muita semente, né? Eles podem comer? Pode comer, mas não pode ser a base da dieta. Tem a ração para eles também, frutas, verduras. Então, isso daí diminui também, vai manter o animal saudável, diminui muito a chance de desenvolver alguma doença. Tamanho de gaiola, você falou de se assustar, de se machucar, isso também está muito relacionado ao tamanho da gaiola. Às vezes uma gaiola pequena, uma média de tamanho, a gaiola teria que ter de 3 a 5 vezes o tamanho do animal de asa aberta. Então, uma calopsita com asa aberta, ela fica, né, mais ou menos desse tamanhozinho aqui, né? Certo. Então, uma gaiola 3 a 5 vezes maior, né, requer espaço, mas é o ideal, né, para o animal não sofrer também, às vezes, acidentes, principalmente quando se assusta. Se assusta fácil mesmo. Se assusta é a mesma coisa dos roedores que são presas, as aves também são. Então, qualquer coisa, qualquer barulho, um movimento mais brusco, elas vão se assustar. E no caso, por exemplo, né, você falou que é sempre a alimentação que tem que se tomar cuidado. Minha sogra, ela dá couve pro pássaro dela. Eu não sei a espécie, ele é pequeno, só sei disso. Pode. De boa? Legal. Couve pode, mas já atendi uns que comia até ossinho de frango. Ossinho de frango é difícil. Mas no caso também queria te perguntar, você falou que chega tarde, às vezes na clínica, já não dá mais tempo, mas seriam quais doenças relacionadas ao que? Você falou que geralmente o coelho, por exemplo, tem a questão do pelo que enrosca e tal, e o pássaro seria mais o que? Doenças respiratórias, principalmente. A ave tem, por esse comportamento de presa, ela tende a esconder demais os sintomas. Né? Então o animal ele tende a não demonstrar que está doente. Sim, ele não pode demonstrar que está doente, porque é um comportamento natural dele, na natureza. Tem um monte de ave ali, ela demonstra que ela está fraquinha, que ela está doente, o predador, ele sabe, ele vai direto naquela ave. Então, por instinto, ela não demonstra, tende a esconder ao máximo qualquer sinal de doença.
E às vezes quando começa já com sintoma, independente da doença, já está num grau mais avançado, você às vezes não tem o tempo ali para diagnosticar e tratar direitinho, né? Mas principalmente sintomas respiratórios. Uma coisa que é legal, o pessoal fala muito de peito seco, né, em ave. Peito seco não é doença, peito seco é um sintoma. Seria... Quando está magrinho, fica muito magrinho, o pessoal fala, está com peito seco. Mas isso não é uma doença, isso é um sintoma, sinal de que já tem alguma coisa errada. Se a ave você sente lá que está emagrecendo, não espera, amanhã eu levo, não espera, procura o quanto antes aí o atendimento, porque em ave, em 24 horas, é um tempo enorme aí que pode evoluir para rápido assim muito também. Muito rápido. Às vezes de manhã está do jeitinho, à tarde já tá muito mal, o pessoal leva já assim e acaba não resistindo. Uma dúvida também que me surgiu agora, doutor, a gente já está caminhando então para o final desse segundo episódio, só pergunta, pode até parecer meio besta assim, mas é que me vem à cabeça. Não tem nenhum tipo de medicação, vacina, nada em relação a pássaro, né? Não existe isso. Essas aves que a gente está falando, calopsita, papagaio, os passeriformes, né, os passarinhos, né, tem café, o canário, não tem isso. Tem doenças aí que eles podem pegar igual de animais de produção, né, as galinhas, por exemplo, os frangos, e que tem vacina para essas aves, mas a gente não faz para esses animais. Para esses animais a gente não faz. Aproveitando o gancho aí, vai ser uma dúvida comum. Vacina em coelho, porquinho da Índia, aqui no Brasil a gente não tem. Tá? Não tem no Brasil? Não faz. Então não tem protocolo vacinal para eles aqui. Entendi. Mas lá fora então? Fora tem algumas doenças que fazem, mas também são doenças de pouca ocorrência aqui, então ainda essas vacinas não chegaram para a gente. Não sei nem se algum dia vão chegar, né? Mas são animais como todo mamífero ali, questão dos roedores, podem transmitir algumas doenças, inclusive a raiva para a gente. Mas se é um animal que está em casa, não tem como contrair a doença, ele também não vai ter como transmitir para a gente. A gente não precisa ficar preocupado em relação a isso. Tá, joia. Beleza, então, doutor. A gente chegou então, pessoal, ao final desse segundo episódio do podcast Mundo Animal. Novamente, reforço para vocês compartilharem, curtirem este vídeo, esse bate-papo, que é para você que tem pet em casa, que quer conhecer mais sobre o seu animal, os cuidados necessários. Hoje o episódio falou sobre porquinho da Índia, roedores em geral, né? Porquinho da Índia, hamster. Falamos também de coelhos e demos aí uma pincelada também a respeito dos pássaros, em especial aí o calopsita. Eventualmente a gente vai trazer o Rodrigo de novo para falar também sobre outras espécies de pássaros, mas aí fica para um próximo episódio, beleza? Então eu quero agradecer novamente a participação de vocês, que comentem aqui no nosso vídeo, que eu vou trazer para o próximo veterinário do Mundo Animal que estiver aqui, essas dúvidas que vocês me apresentarem, beleza? Muito obrigado então pela sua audiência e até a próxima. Foi? Foi.